Olá, tudo bem? Fala, Senhor, por este livro maravilhoso, a palavra de Deus. Deus fala, Deus revela. Que você estude a Bíblia todos os dias, que nós possamos abraçar, conhecer o propósito divino para a vida humana através do estudo da Bíblia. Ontem nós vimos a besta do abismo, capítulo 11, você viu muito bem. Capítulo 11 fala da besta do abismo e fala da sétima trombeta. E agora então, nós vamos para o capítulo 12. O capítulo 12 é chamado o centro do livro do Apocalipse e ele tem uma mensagem especial e diferenciada. É como se fosse mais ou menos um esclarecimento, a razão das dificuldades, dos problemas que a humanidade enfrenta. Onde surgiu o mal? Como surgiu o mal? Mas primeiro vamos para o versículo 1 do capítulo 12, que diz assim: Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. No céu, nesse contexto aqui, é visível a todos, a todo o universo. Assim como no capítulo 14, e vi um anjo voando pelo meio do céu. Você sabe, nós já estudamos aqui, e vimos esse contexto do cumprimento do capítulo 10 de Apocalipse, do livrinho que foi estudado. Você sabe. Se você não teve a oportunidade de assistir, de dar uma olhada nos vídeos que têm sido gravados nesta série do Apocalipse, vá lá, PR Jurandir Chagas, e você pode conhecer esse contexto. Uma mulher vestida de sol, uma mulher igreja, no contexto apocalíptico, bíblico, simbólico aqui, ela estava vestida de sol. A Bíblia fala que Cristo é o sol da justiça. Está em Malaquias, no capítulo 4. E Jeremias também fala que Cristo é a nossa justiça. Mas como entender esse contexto de Cristo, o sol, Cristo, a nossa justiça? É porque Cristo morreu na cruz. E ao ele morrer na cruz do Calvário, ele agora então ganhou o direito de poder interceder, mediar por causa dos seus méritos, da sua conquista, da sua vitória, intermediar, defender, ser o advogado. O apóstolo João, ele fala, nós temos um advogado diante do Pai. Então o Espírito Santo, ele convence do pecado e da justiça pelos méritos de Cristo. Ele agora intercede por nós. Então, quando Cristo faz essa obra no céu, o Espírito Santo faz uma obra semelhante na terra, agora atuando no coração e revestindo este coração com o sol da justiça, com o caráter de Cristo. Mas em que momento verdadeiramente nós encontramos que a igreja, ela esteve realmente revestida pelo sol? Ela brilhou o puro caráter de Cristo. A igreja de Éfeso, a igreja primitiva. No capítulo 12, a mulher está vestida de sol. É o poder do Espírito que pode nos revestir com a glória de Cristo, com o seu caráter. O versículo 2 fala que ela está grávida, grita com dores de parto. Nós sabemos muito bem que desde sempre o objetivo do inimigo é perseguir, é atormentar a humanidade. Ele fez isso lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. E então a igreja agora, o surgimento da igreja, o início do movimento da igreja, ele vem através da pessoa de Cristo, o menino Jesus. Durante toda a sua vida ele sofreu. Durante toda a sua vida ele foi atormentado. E agora então nós chegamos no versículo 3, que diz que um dragão grande vermelho, cor de sangue, porque Satanás gosta de sangue, e fala a respeito das 7 cabeças, dos 10 chifres e das 7 diademas. Esses são os poderes, são os aliados do inimigo ao longo da história. E nesses últimos dias, não podemos esquecer, lá no capítulo 17, capítulo 18, fala que novamente, esses 10, especialmente aqui, 10 chifres, que receberão poder por um tempo. Nós vamos chegar lá e nós vamos estudar sobre isso. O versículo 4 fala que a cauda arrastava, o engano, a mentira. Foi assim que Satanás fez com os anjos no céu. E é o que ele busca hoje fazer no coração humano, ok? E diz então, no versículo 5,
nasceu-lhe o Filho para reger, nós sabemos aqui, o reinado de Cristo, e foi arrebatado para Deus. Então, assim que Cristo morreu, assim que Cristo ressuscitou, ele ascendeu aos céus para ir para o trono, que é o que está falando aqui, até ao seu trono. Ele ganhou agora o direito. Lembra que, bom, nós vamos ver na terceira parte desse estudo aqui, que Satanás quis assumir o trono lá no céu, que era o trono de direito de Cristo, ok? Bom, no versículo 6 diz que a mulher, que a igreja, fugiu para o deserto. Deserto, no contexto bíblico, ele tem um tom diferente da terra. É o lugar de refúgio, é o lugar do cuidado de Deus. Ao longo de toda a história, Deus, por exemplo, cuidou do seu povo literalmente no deserto. O lugar de refúgio, de cuidado de Deus, quando ele saiu do Egito, da escravidão do Egito. E então, lugar preparado para que fosse sustentada durante 1260 dias. Sabemos muito bem, de forma intensa, a partir do ano 538 até o ano 1798, o sistema papal perseguiu intensamente os cristãos, a igreja cristã fiel. E ela foi então cuidada por Deus. Os valdenses, lá naquelas cavernas geladas dos Alpes suíços, nas montanhas da França, nós encontramos o povo de Deus sendo protegido. Por que isso é importante para você? Porque na reta final acontecerá uma perseguição intensa aos fiéis de Deus. Nós vamos ver isso mais à frente, no capítulo 12, aqui, o verso 17. Quando Deus vai cuidar e proteger o seu povo. Agora eu quero lhe convidar para o versículo 13, quando nós encontramos novamente agora o contexto da mulher e da perseguição, a perseguição à mulher. Do 13 ao 15, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. Lembra que nós acabamos de estudar? Foram dados asas à mulher como águia para que voasse até o deserto, fosse até o lugar de refúgio e fosse sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Em algumas partes da Bíblia, 42 meses. Outra parte, 1260 dias. Outra parte, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É o que nós encontramos aqui agora, então. No versículo 15, diz que arrojou a boca a serpente atrás da mulher, água como de um rio. Especialmente nas cruzadas, ao longo desse período dos 1260 anos, uma intensa, cruel perseguição aos fiéis de Deus, ok? Agora, no versículo 16, nós vamos entender onde foi, em um momento especial da história, o lugar de refúgio para a mulher, ou para os seus fiéis. Agora não uma igreja grande, um grupinho pequeno. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio. Onde aconteceu isso? Terra na Bíblia, um contexto diferente de deserto. Deserto, lugar de refúgio. Terra, quando a Bíblia, Apocalipse 17, por exemplo, capítulo 13, por exemplo, fala a besta do mar, águas, povos. 17, verso 15, ele traduz essa linguagem, que são povos, nações e multidões. Então, se a Europa era o lugar habitado em um período especial da história da intensa perseguição aos cristãos, a Terra seria um outro lugar não habitado, ou com muito poucas pessoas. E nós sabemos muito bem que no ano 1620 chega ao leste dos Estados Unidos um grupo de cristãos fugindo da intensa perseguição na Europa. Eles estavam na Holanda, o barco Mayflower com os peregrinos, e eles chegam agora então no leste dos Estados Unidos. E ali eles estabelecem o que se chama a Nova Inglaterra, que é chamado até hoje alguns estados nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos acolheu Mas aonde tem mais um texto que pode nos reforçar que é os Estados Unidos? Capítulo 13. O capítulo 13, o versículo 11, fala de uma besta que emerge da terra. Então, se uma besta emerge do mar da Europa, essa outra besta tem que emergir de um lugar não habitado. Que lugar seria isso?
os Estados Unidos. E então, para lá foi a mulher. É o que a história confirma para nós. E durante esse período, eles ali estabeleceram, então, o que se chama o movimento protestante, o país protestante. Agora, então, no versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja. Nós já estudamos sobre isso. E foi pelejar com os restantes. Então, depois que ele persegue a mulher, persegue a igreja, ele vai agora então perseguir os restantes da mulher. E como nós vamos saber quem são quem é esse restante aqui da mulher, da igreja cristã? Quais seriam as características que poderiam esclarecer, clarear para nós aqui quem é esse grupo? Não é um grupo grande, resto é pouquinho. Diz assim: os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Ao longo da história, você encontra grupos remanescentes, por exemplo, os valdenses, eles guardaram os mandamentos, inclusive o sábado, apesar de que hoje eles não defendem mais. Hoje eles estão aliados com a proposta do domingo como dia de guarda. Mas teria que ter essas duas características: guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Então agora nós vamos para um momento especial da história. Quando se inicia o tempo do fim, surge um movimento na história. Nós já estudamos um pouquinho disso no capítulo 10 e 14. O movimento milerita levanta a bandeira da volta de Jesus. Depois do movimento milerita, a partir de 1844, surge agora um grupo chamado os Adventistas do Sétimo Dia. Eles guardam o sábado e eles têm agora a crença, a fé que Deus deu para eles o dom profético através de Ellen White. Entendeu bem? Tá claro isso? Então, esse restante aqui, que foi perseguido, mas uma perseguição mais leve, não no contexto geral, mas nos últimos dias isso vai acontecer por causa do sábado. A determinação da fidelidade a Deus por causa do sábado levará esse grupo e aqueles que aceitarem essa mensagem. Eu não estou falando somente os adventistas, mas todos os remanescentes fiéis que aceitarem a verdade da palavra de Deus, especialmente o sábado, como selo de Deus. Agora então eu te convido para voltar ao versículo 7, porque agora vem apresentar para nós a razão dessa perseguição aos fiéis de Deus. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel é aquele que é como Deus, que é igual a Deus. E a referência é a Cristo. Lá em Daniel, também no capítulo 12 e o versículo 1, fala que Miguel se levantará nesse grande tempo de angústia para salvar o seu povo. Dragão, nós sabemos muito bem que é Satanás. E agora então, essa peleja foi por que motivo? Capítulo 12 de Isaías e o capítulo 28 de Ezequiel dá a descrição para nós do que surgiu no coração de um anjo chamado Lúcifer. Leia lá o texto, você vai entender que isso é um esclarecimento a respeito de Satanás. Avanço com você agora para o versículo 10, porque o versículo 10 diz: e ele foi expulso, ok? No versículo 9, foi expulso do céu. Agora no versículo 10 diz que veio a salvação, e a salvação ela vem e a autoridade de Cristo através do seu sacrifício, da sua morte na cruz do Calvário. De forma definitiva foi vencido o inimigo, e nós temos hoje essa garantia. Está no versículo 11, por causa do sangue do Cordeiro, a fé no sacrifício de Cristo, nós temos a certeza da vitória. E no versículo 12 diz: ai da terra, Satanás não desiste, ele quer te perseguir, mas se você se unir a Cristo, você tem certeza da vitória. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Precisamos a cada dia consolidar a nossa fé para estarmos firmes e em pé diante da perseguição final, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.